Pronto, pessoal, nossa aula está gravada, né? Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo encontro para a disciplina de controladoria, né? Uma disciplina que está sendo ofertada na modalidade à distância, tá? Mas que precisamos, sim, tenho esse entendimento, que precisamos desse... A Alana está falando aí que não está escutando. Gente, vocês estão me ouvindo? Por favor, quem estiver ouvindo aí, Eu tô digita sim. 1. Mônica deu ok. Eu acho que Tassiana também, que ela tinha me respondido. Alana, verifica Eu se tô é o teu ouvindo. dispositivo. Ó. A Tassiana aqui deu retorno. Arthur também. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Tranquilo, Alana, pode desconectar aí, né? Já desconectou. Deixa ela voltar aí para a gente tentar iniciar. Enquanto isso, já vou compartilhando aqui o meu slide com vocês. Por favor, me confirmem se vocês estão visualizando a guia do slide. Sim. Tá bom. Então vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, né, a nossa disciplina, apesar de ter essa pegada, né, EAD, nós precisamos sim de alguns encontros presenciais, porque eu entendo que um vídeo gravado de 5, 8 minutos, né, ou alguns slides resumidos, eles são insuficientes para um entendimento necessário, né, para o tópico ou para a disciplina. Então, nesses momentos aqui, eu vou estar compartilhando com vocês os slides que foram postados e fazendo aqui as explicações, né, desse tópico. E aí é um momento que, se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem falar algo, né, nós vamos estar compartilhando aqui essa informação, tá? E aí, como esse é o encontro, né, do nosso primeiro módulo, nós temos aí os conceitos de controladoria para ser abordado, qual é a missão da controladoria em si e as funções do controller, tá? E aí, no final do nosso encontro, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a atividade desse primeiro módulo. Tranquilo? Podemos seguir? Então, olha só. Inicialmente, né, nós precisamos entender que a controladoria, pessoal, ela pode ser vista, né, ou visualizada sobre dois enfoques, tá? O meu primeiro enfoque de controladoria seria o enfoque administrativo, né, onde eu entendo a controladoria como uma unidade administrativa. O que seria isso? Né? Seria basicamente um setor de uma empresa ou uma unidade administrativa da empresa que vai me ajudar, né, a ter controle, né, ou a executar as funções da controladoria dentro daquela organização. E tem outras pessoas que têm isso como um órgão de conhecimento, né, uma área de conhecimento. Tá? Nessa situação de área de conhecimento, alguns estudiosos consideram a controladoria apenas como um staff. E o que seria isso? Eu, como controle, eu vou estar naquela instituição, tá? Apenas utilizando os conhecimentos técnicos que eu tenho adquirido no decorrer do tempo e fazendo com que essa instituição, né, ela consiga alcançar os seus objetivos. Nesse contexto, né, a gente encontra aí, em vez de ser controladoria, porque entendo que uma pessoa de fora ela não consegue exercer papéis de controle dentro da empresa, né, por não estar lá constantemente, então ela seria considerada um staff. E aí, nessa questão de staff, seria apenas uma assessoria. Tá? Então, inicialmente, nós precisamos entender que
a controladoria ela pode ser vista, né, nesses dois enfoques. Mas o principal dela, né, independente do enfoque, é o objetivo máximo da controladoria, que seria a gestão econômica. E o que seria, né, essa gestão econômica? Quando eu falo de gestão econômica, eu estou falando de resultado econômico. Né? E contabilmente falar de resultado econômico é lucro ou prejuízo. Então, quando eu falo que eu estou querendo eficiência ou uma eficácia em minha gestão econômica, eu estou afirmando que todos os atos administrativos que serão executados ou todo o enfoque que eu der naquela empresa, ele vai ser com o objetivo de oferir lucros, né? E isso a gente chama de gestão econômica, tá? Padovese, ele conceitua a controladoria, né, dizendo que a controladoria pode ser definida, né, como a unidade administrativa responsável pela utilização de todo o conjunto da ciência contábil dentro da empresa. E aí, quando ele vem falar de todo o conjunto da ciência contábil, é porque a controladoria ela se suporta na ciência contábil. Né? A gente não vai considerar a controladoria como uma área da contabilidade. Tá? A controladoria ela seria essa unidade administrativa que as suas atividades elas são suportadas, ou seja, são originadas ou baseadas, né, tem a sua base dentro da ciência contábil. Tá? Catelli também defende que a controladoria tem por objetivo a identificação, a mensuração e a comunicação, né, também de decisões relativas aos eventos econômicos. Então, quando a gente vem falar de controladoria, eu não estou falando de tomada de decisão. Né? Eu estou falando de um órgão administrativo que vai dar suporte a essa tomada de decisão, objetivando ali a gestão econômica. A controladoria ou o profissional de controladoria, ele não tem poder de decisão. O poder que ele tem é orientar, né, os diretores, orientar os administradores em relação ao cenário de mercado, em relação a identificar algum problema, mensurar aquele problema, comunicar para que a decisão ela seja assim utilizada de forma correta. Né? E aí a gente pode, eu acredito que vocês já tenham estudado aí teoria da contabilidade, e aí quando a gente vem para a escola controlista, né? Então a gente pode afirmar que a controladoria, né, seria basicamente a ciência contábil dentro do enfoque da escola controlista, né, que é a escola italiana, onde eu utilizo as informações contábeis, eu utilizo os dados contábeis com foco de controle patrimonial, né? Então ali, além de controlar, de registrar o acréscimo de riqueza, por exemplo, ou além de registrar a evolução patrimonial em relação a aumento ou diminuição do patrimônio líquido, ali, além de efetuar esses registros, eu tinha o poder de controle. Né? Eu utilizo esses registros com enfoque no controle. E aí, basicamente, né, entendendo essa questão de controle, nós vamos não se limitar apenas na contabilidade financeira. E aí nós vamos utilizar, conforme a escola americana, a contabilidade gerencial, né, que, pasmem, apenas aqui no Brasil é considerado como controladoria. Né? Nos outros países, essa atividade de controladoria é tida como contabilidade gerencial. Então, por isso que se vocês procurarem alguns livros, né, de autores fora do Brasil, vocês não vão encontrar a palavra controladoria. Vocês encontrarão contabilidade gerencial, certo? E aí, mais à frente, a gente vai ver essa diferença, né, entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Tá? Mas antes disso, pessoal, nós precisamos entender que a contabilidade em si ela é um sistema de informação gerencial. Né? Gente, quando eu falo de sistema de informação, eu não estou falando aqui de um programinha ou de um software de contabilidade. Tá? Quando eu falo de sistema de informação, é o sistema empresarial, como ele está estruturado. E aí, a contabilidade, sim, ela é vista como um sistema de informação gerencial, porque ela traz informação para a tomada de decisão. E aí, dentro do sistema, a gente pode substituir algumas informações. Nesse quadro que temos aí no slide, vocês podem observar, no primeiro bloco, né, abaixo da palavra feedback, nós temos aí entrada, processo e saída. Né?
Então, basicamente, essa é a estrutura de um sistema de informação. Eu tenho a entrada, e essa entrada é a entrada de dados, né? Dados qualquer. Quando eu analiso um dado isoladamente, eu não consigo ter a visão do todo. Eu só vou ter aquela informação daquele dado em específico, tá? Porém, quando eu tenho vários dados e esses dados eles são organizados ou são estruturados, aquele dado ele deixa de ter o conceito dado e passa a ter o conceito informação. Por quê? A informação nada mais é que o conjunto de vários dados organizados, né? E essa organização ela é feita justamente para nos ajudar a ter um entendimento, certo? E aí, se eu fosse substituir essa palavra entrada, processamento e saída de dados, na contabilidade, aqui embaixo, onde vocês observam aí outras caixinhas, a gente pode substituir. Como, por exemplo, a entrada de dados poderia ser um fato contábil, representada por uma nota fiscal, por um recibo, né, por um documento qualquer. Então, observe, não sei se todos têm experiência, já teve a experiência de trabalhar com contabilidade ou trabalhar a escrituração contábil em si, né? Lançar um banco, por exemplo, fazer uma conciliação bancária. Mas quando a gente está fazendo aquela atividade, a gente pode exemplificar nessa situação. Vamos lá. Imagine que eu estou com um extrato bancário e tem lá uma entrada de um Pix no valor de R$ 1.000. Isso é um dado contábil, é um dado financeiro. Mas aquele dado de forma isolada, ele não vai trazer informações necessárias para a tomada de decisão naquela empresa, certo? Porém, quando eu contabilizo aquele dado, quando eu estou escriturando aquele dado, fazendo o lançamento, débito e crédito, todos aqueles dados que estão naquele extrato, eles vão começar a ser organizados e estruturados. Né? E aí, nessa escrituração, né, nessa contabilização, eu vou começar a dar forma ao patrimônio daquela empresa. Aquele lançamento que eu estou fazendo lá no meu ERP ou no meu sistema contábil, ele está organizando todos os dados que estão sendo informados e está estruturando. Quando eu finalizo essa estruturação, eu vou ter a saída de dados, né? E esses dados, por estarem organizados, ele vai me trazer alguma informação. E é basicamente o que a gente tem nos relatórios contábeis. Né? Nós temos o balanço patrimonial, nós temos a demonstração de resultados ou qualquer outro tipo de relatório. Tá? Então, a gente precisa entender que a contabilidade ela é um sistema de informação gerencial, ou seja, ela processa informações justamente para dar suporte à tomada de decisão. E é nisso que a controladoria ela se agarra, né? É justamente na contabilidade como sistema de informação gerencial, onde ela vai utilizar as informações da contabilidade para trazer auxílio, né, e suporte no processo de tomada de decisão. Pessoal, até aqui está tranquilo? Vocês têm alguma dúvida ou algo que queira contribuir, questionar? Podemos continuar, por favor, deem um sinal. Sim, professor. Tá ok, Magna, tranquilo. Deixa eu só observar aqui a Lana também falou aí que pode continuar, né? Eu tenho aqui online Arthur, Emanuele, a Magna, o Miqueias, a Mônica também e a Tassiana. Então, pessoal, tranquilo, tá? Pode Qualquer continuar, coisa, professor. qualquer dúvida, vocês têm aí o botãozinho com a mãozinha, pode clicar aí que aí eu já recebo a notificação e aí, se for o caso, eu paro para poder verificar qual foi a dúvida. Tranquilo? E aí, entendendo, né, essa situação da contabilidade sendo representada como um sistema de informação gerencial, nós precisamos entender a relação que a controladoria tem com a contabilidade. Tá? E aí, basicamente, nessa imagem, né, nesses blocos, nós podemos observar o quê? Eu tenho duas bases de informação. Né? A minha primeira base é a contabilidade financeira e a minha segunda base é a contabilidade gerencial. Tá? Ambas as bases elas formam a ciência contábil como um todo. Tá? E a controladoria, né, sendo considerada uma unidade administrativa, tá? É sempre bom focar
que nós vamos considerar a controladoria como uma unidade administrativa e não apenas como um ramo, né, de conhecimento humano. Então, ela como uma unidade administrativa, ela está tendo base na ciência contábil. E, por sua vez, então podemos dizer que a controladoria ela vai ter base da contabilidade financeira e da contabilidade gerencial, ok? E aí eu pergunto a vocês, né? Contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Qual é a diferença, né, entre esses termos, né? Seria apenas sinônimos, né? Ou seria contabilidade em si, porém com enfoques diferenciados, ou tem funções diferenciadas? Baseado no material que vocês viram, o que é que vocês imaginam disso, pessoal? Ou melhorando a pergunta, o que é que vocês entendem, né, de contabilidade financeira e contabilidade gerencial? O que é que vocês imaginam que possa ser essas duas áreas ou esses dois termos? Quem poderia iniciar falando para não começar aí chamando um por um, né, não fazer aí esse suspense? Alguém queria falar? Ou queira falar? Hein, gente? O que é que vocês imaginam aí? Qual é a diferença? Ou se tem diferença ou não tem? Vamos lá, Arthur, Emanuele, Magna, Alana, né, Miqueias, Mônica, Tassiana. Me ajudem. Ninguém, gente. Só estou ouvindo aqui o barulho dos grilos. Olha só, quando eu falo de contabilidade financeira, né, nada mais é que a contabilidade do dia a dia que vocês estão acostumados a ver desde o primeiro período do curso de vocês, né? Então, a contabilidade financeira em si seria a escrituração do débito e crédito, né? Seria a emissão de balanço patrimonial, de demonstração de resultado, né? Ou seja, aquela contabilidade que já está bem conhecida por vocês, tá? Quando eu falo de contabilidade gerencial, é uma contabilidade mais, vamos dizer assim, personalizada, né? Onde nós vamos aí observar ou tem enfoque objetivando, né, o processo de tomada de decisão, tá? Então eu coloquei aqui um quadro resumo onde a gente pode comparar a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial em alguns tópicos, né, que eu denominei aí fator, né? O primeiro fator que nós podemos observar são os usuários da informação da contabilidade financeira e da contabilidade gerencial, tá? A contabilidade financeira, pessoal, ela é produzida, né, e ela é elaborada com foco em usuários externos e internos, né? Eu imagino que vocês tenham aí esse conhecimento da diferença do usuário interno e usuário externo. Já a contabilidade gerencial, ela tem foco apenas nos usuários internos, né? Os relatórios não são feitos para atendimento de usuários externos à organização, tá? Já em relação ao objetivo dos relatórios, né, a contabilidade financeira ela tem o objetivo de facilitar a análise financeira para as necessidades dos usuários externos. Então, vamos imaginar, eu estou com uma empresa e aí eu preciso de um crédito. Então, o meu credor, como usuário externo, ele vai observar aquele relatório para poder verificar se a empresa, por exemplo, tem capacidade de pagamento, né? Ou uma pessoa que está querendo investir, ela vai observar naquela empresa se ela tem vamos dizer assim, futuro, né, entre aspas, em relação à rentabilidade do valor investido. Então, a contabilidade financeira ela tem o objetivo dos relatórios é facilitar a análise financeira da empresa, né, principalmente para atender os usuários externos. Já a contabilidade gerencial, ela tem por objetivo, né, facilitar o processo de planejamento, controle, avaliação de desempenho da empresa, sempre com foco na tomada de decisão. Então, os relatórios gerenciais, ou os relatórios da contabilidade gerencial, ela tem esse foco, né? E aí é um foco exclusivo para usuários externos. Talvez aquela informação ela não seja, né, relevante para alguém que está fora
da organização, como usuário externo, ok? Já em relação às formas de relatório, na contabilidade financeira nós temos os relatórios padrões, né, que vocês já conhecem, que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, DOA, DMPL, DFC, ou seja, todo aquele escopo, né, todo aquele bloco de relatórios financeiros ou contábeis que vocês já estudam e que são previstos, né, na própria legislação, seja pela lei das sociedades por ações, seja nas ITGs da vida ou até mesmo no CPC. Tá? Então, são as demonstrações contábeis obrigatórias. Esses são os relatórios da contabilidade financeira. Já na contabilidade gerencial, as formas que os relatórios são elaborados, eles não têm forma, melhor dizendo. Né? A contabilidade gerencial ela vai se basear por orçamentos, pela contabilidade por responsabilidade. Eu não sei quem aí já atua, né, na área contábil, já teve a experiência de dizer, classifica isso no centro de custo tal, ou o que é centro de custo. Né? A gente, um conceito anterior, a gente tem essa classificação de centro de custo, onde eu vou utilizar, né, ou apropriar certas despesas ou certos custos de acordo com alguns centros ou, entre aspas, departamentos da empresa. Então, isso é uma despesa do meu departamento pessoal, então eu vou colocar no centro de custo departamento pessoal. Isso é uma despesa do departamento de compras, então centro de custo compras. Né? Eu estou lá trazendo, né, a despesa daquele setor. Na visão da controladoria hoje, nós não precisamos apenas ver esses órgãos como centro de custos, mas sim como contabilidade por responsabilidade ou centro de resultado, onde, em vez de analisar naquele setor qual é o custo que ele me gerou, eu vou analisar qual é o resultado que ele contribui para a empresa. Né? Então, basicamente, eu vou ver os custos e despesas daquele setor, mas também eu preciso identificar as receitas que eles podem gerar e o ganho que ele pode trazer para a minha empresa. Tá? Então, na contabilidade gerencial, esses relatórios eles são elaborados, né, de acordo com a necessidade do usuário da informação, justamente para auxiliá-los no processo de tomar a decisão. E aí, no fator frequência de relatórios, pessoal, a contabilidade financeira ela tem aquela frequência anual, trimestral, né, ou ocasionalmente mensal. Esses são os períodos fixos, né, da contabilidade financeira. Já na contabilidade gerencial, nós não temos, né, essa frequência pré-determinada. Eu vou elaborar esses relatórios, eu vou evidenciar esses relatórios contábeis de acordo com a necessidade da administração da empresa. Então, se ela tem a necessidade de ter relatório gerencial todos os dias, então ela vai ter relatório gerencial todos os dias. Não, eu tenho a necessidade de um relatório semanal ou quinzenal. Então, esse vai ser a periodicidade de relatórios daquela instituição, ok? Já em relação aos custos ou os valores utilizados com base nessas contabilidades, a contabilidade financeira, ela primariamente, ela vai trabalhar com custo histórico, ou seja, com o que passou, né? Ela vai registrar o passado da empresa, né? Basicamente, a contabilidade financeira ela está com uma função ali de contar a história de como foi a empresa naquele corte temporal que está sendo analisado. Já a contabilidade gerencial, ela vai sim se utilizar de eventos históricos, ou seja, de valores passados, porém, para projetar valores futuros. Né? Então, ela vai trabalhar, olha, nos últimos 5 anos, por exemplo, o resultado da empresa foi nesse. E de acordo com o objetivo da empresa, estima-se, né, que iremos chegar em valor X. Então, a contabilidade, principalmente por trabalhar com a questão orçamentária, a contabilidade gerencial, ela vai trabalhar sempre com aquela questão de previsto e realizado, né? É aquela comparação de orçamento. É como se vocês estivessem fazendo o que vocês, eu imagino que vocês fazem com o salário de vocês, por exemplo, todo mês, vocês têm um bloquinho de anotação, uma planilha no Excel, onde vocês vão anotar, né, quais são os seus ganhos, as suas receitas e também o que precisa pagar. Isso daí é um registro apenas da evolução patrimonial de vocês. Mas se vocês, nessa anotação, planejam, não, daqui a tantos meses eu vou concluir essa dívida, eu vou conseguir efetuar esse pagamento. Às vezes a gente faz isso de forma até irracional, né? Ou no subconsciente. Vai fazendo os cálculos e as projeções na mente
e aí não tem um relatório específico, mas basicamente é isso que a contabilidade gerencial vai fazer, né? Daqui a 6 meses eu vou ter um fôlego financeiro de tanto, e aí eu vou fazer esse investimento em tal coisa. E aí, qual será a minha situação patrimonial no final desse período? Né? Então, a contabilidade gerencial ela trabalha muito isso. Como é que vai estar o resultado da empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ela vai conseguir alcançar o objetivo de dobrar o faturamento? Não, não vai conseguir. Então, basicamente, esses são os custos e os valores utilizados entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Ok? E aí, continuando, né, o nosso bloquinho aí de diferenciação entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira, nós temos o outro fator aí, que são as bases de mensuração. Né? A base de mensuração da contabilidade financeira seria a moeda corrente. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o real, né, no caso do Brasil. Já na contabilidade gerencial, a base de mensuração, né, não necessariamente vai ser uma moeda. Tá? A base de mensuração ela pode ser uma moeda estrangeira, um dólar da vida ou um euro. Né? Ela pode ser medidas físicas e isso vai depender da necessidade do usuário. Deixa eu só colocar um exemplo para vocês. Imagine uma empresa, né, onde ela tem aí matriz e filial e tem várias filiais aqui no Nordeste. E ela quer saber os desempenhos dessas filiais por estado. E aí, na contabilidade financeira, o máximo que ela consegue seria o quê? Pegar uma demonstração de resultado e verificar o faturamento de cada uma dessas filiais, ou de cada um desses estados, vamos dizer assim. Então, ela vai ter o valor em real, né? Em dinheiro, em moeda corrente. Mas aí vamos imaginar que a minha necessidade de informação não seria ver o faturamento em dinheiro. Eu quero ver o meu faturamento em quantidade de transações, por exemplo, em quantidade de notas fiscais emitidas ou em quantidade de produtos vendidos. Né? Então eu iria pegar aquela informação do faturamento e transformar. Né? Esse faturamento de R$1.000 foi referente a uma venda. Esse faturamento de R$10.000 foram 500 vendas de tais produtos. Então eu consigo ter essa modificação na base de mensuração. Antes, o que na contabilidade financeira estava sendo representado apenas em dinheiro, em real, eu consigo trazer em medidas físicas, em volumes de transação, ou seja, de acordo com a necessidade do usuário. Eu sempre friso muito isso. Tá? E aí as restrições das informações. Tá? A contabilidade financeira ela vai estar restrita, né, aos US GAAPs. Né? E o que seria isso? Os princípios contábeis geralmente aceitos, ou as IFRS, né, que são as normas internacionais de contabilidade. Então, basicamente, o CPC, as ITGs, né, ou seja, as normas contábeis. Todo relatório financeiro elaborado pela contabilidade financeira, ele é baseado em normas. Já a contabilidade gerencial, ela não tem nenhum tipo de restrição. Né? Não quer dizer, pessoal, que a contabilidade chutou o balde, né, e não está nem aí para as regras. Não é isso. É que ela vai trazer, né, as informações necessárias de acordo com a necessidade da administração ou de acordo com a necessidade do usuário. Então, não necessariamente ela vai precisar de uma norma, de uma regra. Né? Aí, por que a contabilidade financeira ela precisaria de uma regra? Vamos imaginar vocês, meninas, né? Quando a gente vai, por exemplo, no Instagram, vamos fazer uma coisa mais leve e mais do nosso dia a dia, né? Aí vamos imaginar que uma pessoa vai lá postar uma foto no Instagram, mas ela vai utilizar alguns filtros, né? Alguma coisinha, ou seja, ela está ali manipulando, né? De certa forma, a sua realidade, né? Seja para poder ter uma boa autoestima ou para ter uma melhor apresentação. E isso, num ponto de vista empresarial, também ocorre. Né? E vamos imaginar que existem os filtros de Instagram quando eu vou fazer um relatório financeiro, por exemplo. Né? Eu vou levar um relatório financeiro para um banco e eu quero demonstrar para ele que eu tenho capacidade de pagamento. Então, eu vou evidenciar as minhas receitas, as minhas contas pagas em dia. Eu não vou evidenciar para o banco a minha dívida. Né? E aí, por isso que a contabilidade financeira, como tem o objetivo de atender usuários externos, ela tem que criar normas, porque senão cada um só iria divulgar para esses usuários externos o que fosse conveniente para a empresa. E aí a gente não pode só divulgar o que é conveniente para a empresa, mas eu tenho que divulgar o que é necessário para o mercado tomar a decisão e não trazer risco
para terceiros. Tá? Então, por isso que a contabilidade financeira ela tem uma regra. Tá? E a contabilidade gerencial, não. Ela vai fazer o seu relatório de acordo com a necessidade do usuário. Tá? Já em relação às características da informação, né, ela é uma informação que deve ser objetiva, né, sem viés. É o aspecto da neutralidade, onde vocês verem lá no CPC 00, isso na contabilidade financeira. Já na contabilidade gerencial, a informação contábil ela precisa ser relevante e intempestiva, apenas isso. Né? E o que seria uma informação relevante? É aquela que vem impactar no processo de tomada de decisão. Exemplo. Vamos imaginar a Univisa, né, a instituição que vocês estão estudando. E aí, em um exemplo hipotético, vamos imaginar que a pessoa da tesouraria esqueceu de lançar a mensalidade da Magda, referente ao mês de fevereiro, certo? E aí foi feito um relatório financeiro da tesouraria. Em relação ao porte da instituição como um todo, vocês acham que essa ausência da informação da Magda ou da mensalidade da Magda vai trazer diferença, vai fazer diferença no processo de tomar decisão, gente? Vai. Arthur, veja só a situação, né? A instituição como um todo, vamos imaginar que tem aí uns 5 mil alunos, tá? E aí esqueceu apenas de trazer a informação da Magda. Essa falta de informação da mensalidade da Magda, você acha que impacta na tomada de decisão da Univisa nesse mês? E aí, gente? Eu sei que de 5 mil alunos, só a minha mensalidade que não foi registrada. Que não foi informada. Isso vai fazer diferença no processo de tomar decisão? Não, né? Porque aí seria uma coisa bem pontual, certo, Magda? Beleza. Mas aí vamos imaginar que a tesouraria, em vez de esquecer a contabilização da Magda, esqueceu de todos os alunos de ciência contábil. Isso vai fazer diferença? Vai, né? Sim. Então, quando a gente vem falar da questão da relevância da informação, é justamente isso. Eu só vou, na contabilidade gerencial, tá, gente? Eu só vou divulgar para o usuário aquela informação que é relevante para tomar a decisão dele. Então, por exemplo, eu estou precisando tomar uma decisão em relação a pagamentos. Como é que está o faturamento? Então, a necessidade daquele cara, naquele momento, é só saber o montante de faturamento. Eu não preciso trazer, tais turmas, dessas turmas, quem faltou o pagamento foi esse aluno, tal aluno, não. Porque naquele momento a análise não é essa. Aquela informação não é relevante para aquele momento, tá? Para um outro momento, vamos imaginar que eu esteja planejando, por exemplo, ações de cobrança, de contas a pagar e receber. Aí sim, eu preciso ver turma por turma a questão da inadimplência. Aí vocês observam que o foco já muda. Então, a contabilidade gerencial ela tem basicamente essa pegada, né? Esse foco de atender o usuário de informação de acordo com a sua necessidade e não de acordo com a regra contábil. Já em relação à perspectiva dos relatórios, pessoal, a contabilidade financeira ela tem uma orientação histórica, ou seja, ela tem a função de contar a história patrimonial, a evolução, o que foi que ocorreu. Né? Já na contabilidade gerencial, a perspectiva desses relatórios é uma orientação para o futuro. Poxa, eu estou aqui hoje, mas o que é que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo, aquilo que foi determinado no meu planejamento estratégico? Né? Então, ela tem uma perspectiva de futuro. Pessoal, tranquilo aqui entre a diferenciação entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Até agora tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, olha só. Foquem basicamente nesse quadro aí e nessa diferenciação entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, porque algo me diz, né, que isso tem repercussão na primeira avaliação, tá? Então, foquem também basicamente nessa diferenciação e nessa explicação que eu falei. Seja para vocês pode ser que seja uma cobrança do tipo conceitue contabilidade financeira e contabilidade gerencial, ou exemplifique os principais pontos de diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, né? Ou a contabilidade financeira ela é suficiente para a controladoria, né? Alguma coisa desse tipo, tá? E aí, continuando,
nós precisamos entender a missão da controladoria, né? E como eu falei para vocês anteriormente, a controladoria ela não pode ser entendida como um órgão de staff. Mesmo alguns autores, e aí a maioria desses autores são dos cursos de administração, tá? Eles defendendo que a controladoria é um staff. Como contabilidade, nós não podemos defender a controladoria como um staff. A controladoria ela precisa ser entendida como uma atividade operacional, um órgão de linha. Então, ela é uma unidade administrativa, certo? E a sua missão seria assegurar a eficácia e eficiência empresarial, ou seja, a questão da sua atuação operacional comprometida com os resultados da companhia, justamente para atender a gestão econômica, ou seja, para trazer um enfoque de rentabilidade e lucratividade da empresa. Apesar de quando eu falo de lucratividade e rentabilidade, existe sim uma diferença, né? Quando eu digo que uma empresa é lucrativa, eu estou analisando o lucro em relação à sua receita. Quando eu digo que a empresa ela é rentável, eu estou analisando aquele lucro daquele tempo em relação ao que foi investido, né? Então, existem aí essas diferenças nos termos. Nesse esqueminha aí, pessoal, nós conseguimos visualizar a missão da controladoria dentro da empresa para poder assegurar a eficácia operacional. Então, você observa aí logo no início da imagem, né? A empresa, né? E essa empresa é o reflexo da missão, das crenças, dos valores que aquela organização ela defende. Tá? E aí, de acordo com essa missão, crenças e valores, a empresa ela vai ofertar seus produtos, os seus serviços e os seus processos. Tá? Porém, essa oferta de produtos e serviços e processos, elas têm áreas de desenvolvimento. E aí eu tenho 5 áreas que são basicamente as 5 áreas de responsabilidade da controladoria. A compras, a área de produção, a área de desenvolvimento de produtos, a área de comércio e a área de finanças. Tá? Então, basicamente, a controladoria ela vai atuar nessas 5 áreas. Tá? E aí, ela vai utilizar sistemas de informação, né, que vai dar apoio a essas operações, que vai dar apoio à gestão. E aí, nessa situação, eu consigo visualizar a controladoria dentro, né, ou atingindo a eficácia empresarial. Ok? E aí, gente, basicamente, a controladoria, nós vimos, né, que a sua função é assegurar o resultado da companhia, né? E aí, para assegurar esse resultado, por isso que ela não pode ser um staff, ela tem que estar operacionalmente, né, acompanhando esse desenvolvimento da companhia e atuar fortemente em todas as etapas do processo. E aí é como eu falo, a controladoria ela não tem poder de decisão. Ela vai atuar nessas etapas de processo diretamente com cada chefe de departamento, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui porque é uma situação até mesmo da própria instituição. Vocês conhecem a professora Andresa, que é a coordenadora, né, do curso de vocês, e eu e a Andresa, nós trabalhamos juntos com a consultoria na área de controladoria na Univisa, né, onde a gente está ali atuando, né, em várias etapas de departamento, seja no departamento pessoal, no financeiro, departamento de compras, né, na contabilidade em si, ou seja, assegurando que essa instituição ela alcance os seus objetivos, né? Seja um objetivo de certificação, seja um objetivo de expansão, mas aí a nossa função ali não é porque eu estou na contabilidade que a minha função seria contabilidade. Não, eu estou ali garantindo que as informações da contabilidade elas estão sendo suficientes para o processo de tomar a decisão e o processo de alcançar o objetivo daquela instituição. Tá? Então, dentro dessa atuação da controladoria, nós temos 2 enfoques, certo? Que aí seria o enfoque contábil e fiscal e o enfoque da escrituração. Né? E aí eu trago esse enfoque aí dentro desse contexto. Vocês vão olhar lá no topo a controladoria. Então, a primeira atividade seria a relação com os investidores ou a relação com a diretoria, onde, vez por outra, a gente é chamado para alguma reunião, a gente é chamado para alguma situação para poder dar orientação naquela situação.
Dentro disso, nós precisamos criar alguns controles internos, né, para poder melhorar o sistema de informação gerencial, ou seja, eu vou mudar os processos internos justamente para ajudar a esses diretores a entender a informação e utilizar essa informação para a tomada de decisão. Tá? E aí, basicamente, esse processo, essa elaboração é em dois pilares. O pilar de planejamento e controle, onde nesse pilar a gente vai trabalhar fortemente a questão de orçamento, a contabilidade de custos, a contabilidade por responsabilidade ou centro de custo, a questão da gestão tributária, a gestão de risco, tá? É mais uma questão de planejamento e de controle, tá? Já em relação à estruturação, né? E vou trabalhar a contabilidade societária, que seria a estruturação de débito e crédito, acompanhamento mais forte, né? Em relação à contabilidade em si, o controle patrimonial e a contabilidade tributária também, no caso de apuração de tributos, né? De elaboração de obrigações acessórias, esse acompanhamento. Então, por isso que muitas vezes a controladoria ela vamos dizer assim, confundida, né? Como se fosse o chefe da contabilidade, mas não é. Ela apenas organiza a contabilidade para poder ter suporte na informação que a contabilidade está produzindo, porque ali são informações da contabilidade financeira. Vamos trabalhar aquelas informações para poder transformá-la em contabilidade gerencial e aí sim trazer um melhor suporte, né, no processo de tomada de decisão. E aí, dentro desse contexto, pessoal, nós temos o controller, né? E o que é o profissional de controller? Para poder falar de controle, nós precisamos entender o que seria competência, né? E aí, no seu significado do latim, né, a palavra competência, ela significa a qualidade de quem é capaz de apreciar ou resolver determinado assunto. Então, eu posso dizer, olha, a Lana tem competência, por exemplo, em DIF. Ou seja, a Lana ela tem capacidade de desenvolver ou de resolver algum assunto relacionado a essa DIF, né? Porque é algo que ela já tem estudado, enfim, ela teve essa competência, tá? Dutra, Fleury e Ruas, né, que são três estudiosos na área de competência, né, de recursos humanos, eles afirmam que a competência, né, ela é construída através da correlação entre conhecimentos e atitudes inerentes ao papel daquela pessoa. Então, de forma resumida, nós temos a competência exemplificada, né, e sendo demonstrada dessa forma, né, como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né, o que forma a sigla CHA, que aí utilizados de forma conjunta, né, ou correlacionadas, eles devem mobilizar para o alcance do resultado organizacional. Então, por que o conjunto? Não adianta eu ter apenas habilidade e não ter a atitude de colocar essa habilidade em prática. Como também eu tenho conhecimento, eu sei como é que se faz de forma teórica, mas não ter a habilidade técnica de ter esse desenvolvimento prático. Então, a competência ela seria a junção, né, de conhecimento, de habilidades e de atitudes, certo? E aí, essa competência, pessoal, ela influencia basicamente nas suas relações interpessoais, né, ou interrelações, onde também vai influenciar no conhecimento sobre as áreas que vão ser coordenadas. Então, eu, como controller, se eu vou trabalhar com produção, com compras, com comercialização, com finanças, eu preciso ter conhecimento sobre essas áreas. Não necessariamente eu vou executá-las, mas eu preciso entender como é que funciona esse processo. Então é por isso que o controller, né, ele seria aí ele teria uma função econômica de visão de assessoria, porque ele precisa entender de todas as áreas da empresa. E aí, basicamente, né, essas funções do controller, ele vai estar dividido em três grandes etapas do processo de gestão. Seja na gestão operacional, onde ali ele precisa ter conhecimento no aspecto de planejamento operacional, de como se elabora os relatórios, como é feito a questão do patrimônio da empresa, como são gerados os relatórios. Então, uma questão mais operacional. Mas ele também precisa ter uma gestão econômica, né? Então, ele vai subsidiar aí processos de gestão, vai avaliar e apoiar algumas situações de desempenho ou de resultado, vai gerir alguns sistemas de informação, vai atender a agentes de mercado, seja em relação a usuários externos, tá?
E também ele vai ter uma função na gestão estratégica, ou seja, no futuro da empresa. Como é que vai ser a questão do planejamento, os sistemas de informação, o controle. Então, basicamente, o profissional de controladoria, ele não é preso, né, na contabilidade em si. Ele utiliza a contabilidade como um suporte, tá? Mas ele vai estar passeando aí em várias áreas do conhecimento humano. Pessoal, tranquilo até aí? Vocês querem comentar alguma coisa? Não, professor. Então, basicamente, esse seria o resumo, né, do nosso primeiro módulo da disciplina de controladoria, onde a gente vai conhecer, ou vocês conheceram aí, os conceitos de controladoria, vocês vão conhecer aí, ou conheceram também, as funções da controladoria, né, a diferenciação entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, e aí é basicamente sobre isso que vai ser a nossa primeira atividade, certo? A nossa primeira atividade ela vai se resumir em três blocos. Tá? O primeiro bloco, eu vou passar para vocês algumas questões, eu imagino aí que umas 5 questões discursivas, onde vocês vão responder com base em todo o material que foi compartilhado. Certo? Então, vai ser perguntas do tipo: o que é gestão econômica? Qual é a diferença entre contabilidade gerencial e financeira? Ou seja, são perguntas que vão até ajudar vocês com uma revisão do que esperam vocês na AV1, certo? A segunda questão, a segunda atividade seria basicamente para a gente poder se situar em relação à controladoria hoje no mercado de trabalho, principalmente em Pernambuco. Então, tudo isso eu vou postar lá, tá certo, gente? Mas só exemplificando, nessa segunda atividade, vocês vão pesquisar, no mínimo, 5 anúncios de emprego na área de controladoria, certo? E vocês vão identificar nesses anúncios, vão fazer essa análise, identificar quais são as funções que são mais comuns, né, de serem solicitadas para o profissional de controladoria, qual é a média salarial e qual é basicamente o perfil de empresa. Se a maioria das empresas que contrata a controladoria são empresas de serviço, são empresas de comércio, são indústria. Então, a gente vai fazer uma análise com base nessas pesquisas que vocês vão fazer de anúncios de emprego em sites de emprego, tá? E a terceira vai ser com base em alguns artigos que eu coloquei lá também no AVA. Eu vou pedir, né, uma leitura e uma análise específica em algum tópico do artigo. Então, fiquem atentos. No decorrer dessa semana, as atividades elas serão postadas. Mas qualquer dúvida, né, vocês podem falar comigo, seja pelo WhatsApp ou lá no grupo, ou se quiserem falar pessoalmente comigo, eu estou na Univisa todas as quarta-feiras, tá? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho com a controladoria de lá, então à tarde, basicamente, eu estarei por lá, mas antes da aula, eu imagino que vocês não têm aula no dia de quarta, eu ministro aula lá, mas aí, se vocês quiserem conversar comigo, só é marcar comigo no WhatsApp, que aí eu agendo um horário para atender vocês e a gente visualiza ou entende melhor essa situação das atividades ou tira qualquer dúvida para vocês. Tranquilo, pessoal? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Tranquilo, professor. Até a próxima. Então tá certo. Fiquem atentos lá no grupo, né? Que a gente vai mais uma vez agendar conforme a disponibilidade de vocês o nosso próximo encontro, tá? Eu acredito que na próxima semana eu também estarei lá na Univisa tentando gravar os vídeos do próximo módulo, então a gente vai se ajudando, tá ok, pessoal? Vou terminar aqui a gravação da aula agora, vou interromper a gravação